Hoje temos muito o que falar sobre Vasco versus Fluminense. Que aula tática do técnico Pedro Emanuel. Se o Vasco hoje está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, muito é por conta da qualidade do seu treinador. Além da qualidade dele tática, temos que falar sobre a qualidade do Pedro Emanuel na parte anímica de recuperar jogadores. Todo torcedor do Vasco sabia quando o Brenner foi contratado que ele era um bom jogador. Mas chegou no Vasco, sem confiança, não conseguiu marcar gols, não conseguiu render, e o Pedro Emanuel mostrou que tem essa capacidade de recuperar jogadores. Não somente o Brenner, o Paulo Henrique, o Cuesta, alguns jogadores vêm crescendo na mão do técnico português. Mas por que eu falei do Brenner? Porque o Brenner foi um dos segredos para o Vasco hoje derrotar o Fluminense nessa partida. Quem assistiu ao meu pré-jogo já sabia basicamente como o Vasco faria para frear esse time do Fluminense. E funcionou de uma forma magnífica. O Fluminense teve poucas oportunidades de gol, o Vasco teve um controle total no primeiro tempo, muito por conta dos posicionamentos e dos encaixes feitos pelo técnico Pedro Emanuel. Mas vem comigo que eu vou te mostrar tudo isso agora. E quando vamos analisar Vasco versus Fluminense, os dois times partiam hoje de modelos táticos completamente diferentes. O Vasco jogava em um 4-3-3 bem específico, que poderia se tornar na parte defensiva um 4-1-4-1, quando o Vasco recuava mais o seu bloco de marcação. Mas a ideia do Pedro Emanuel era ter esses três volantes no meio de campo. Foi essencial para a vitória do Vasco: Jair, Thiago Mendes e Tietê. E lá na frente, o Vasco tinha um jogador que teria um papel extremamente importante taticamente, que era o Brenner. Porque o Brenner não jogou hoje somente como um centroavante. É óbvio que ele marcou 2 gols que deram a vitória para o Vasco, um golaço e um gol de centroavante mesmo acompanhando a jogada. Mas o Brenner, se você pegar o mapa de calor dele, você vai entender que o Brenner jogou como um meia no time do Vasco. E a ideia do técnico Pedro Emanuel era que quando o Vasco tivesse a posse de bola, o Vasco tivesse 4 jogadores por dentro. Com o Jair sendo esse cara organizando essa saída mais de trás e lendo o jogo de frente mais próximo dos zagueiros, no meio dos 2 zagueiros do Vasco. Com isso, ele daria mais liberdade para o Cuiabano avançar, traria o Nuno para jogar por dentro, que é onde ele consegue e se sente de fato mais confortável, mas é óbvio que essas trocas poderiam acontecer do Cuiabano por dentro ou com o Nuno por fora. E com isso, o Vasco tinha o Tietê, o Thiago Mendes, o Jair em vários momentos, o Brenner e o Nuno jogando por dentro. Além disso também, ele poderia em muitos momentos ter o Andrés Gomes dando um pouco mais de amplitude, porque é uma característica do jogador, mas o Andrés Gomes também podia pisar por dentro. Uma surpresa no trabalho do Pedro Emanuel é que o Paulo Henrique tem uma característica muito forte de atacar somente por fora, e está criando uma característica também de pisar no meio espaço por dentro. E a ideia dele era que o Vasco tivesse superioridade numérica no meio de campo, mas a principal ideia era que o Vasco tivesse uma linha de passes o tempo todo. Que o Vasco sempre, quando algum jogador pegasse a posse de bola, tivesse uma opção para passar. Enquanto isso, o Fluminense marcava o Vasco em um 4-4-2. Já dá para vocês entenderem aonde estão as superioridades numéricas do Vasco. Se o Fluminense saltar para pressionar, o Vasco tem um 4-2 contando com o Léo Jardim. Se o Fluminense descer para marcar, o Vasco ainda assim terá superioridade numérica no corredor central quando estiver com a posse de bola e construindo. Vocês perceberem no primeiro gol marcado do Vasco, o gol do Brenner, ele deixa os zagueiros do Fluminense em muita dúvida entre saltar e acompanhar ele, para quem sabe abrir um espaço às costas, ou ficar marcando aqui um pouco mais de trás e acreditar que o Brenner daria um chute improvável. O que aconteceu foi que o Brenner, com esse chute improvável dele, acabou marcando esse gol que abriu o placar pro Vasco. Então muito disso era o segredo do Vasco com a posse de bola para gerar jogo, para ter oportunidades na partida. Com o Thiago Mendes aparecendo muito bem no meio de campo, o Tietê aparecendo muito bem no meio de campo, o Andrés Gomes sendo uma fumaça o tempo todo aqui pelo lado direito, do outro lado o Nuno tendo boa participação com o Cuiabano também. Aqui poderíamos ter, por exemplo, Nuno, Thiago Mendes e Cuiabano, essas trincas, esses triângulos pelo lado do campo em muitos momentos. Então era assim que o Vasco se posicionava com bola para dominar o Fluminense. E o Vasco estava ganhando muitos duelos. E isso fez assim
o Vasco ter superioridade em vários momentos para ficar com a posse de bola. Na parte de marcar, na parte defensiva, para mim foi talvez a mais importante para o Vasco sair vencedor desse confronto. Porque tudo bem, o Vasco conseguiu atacar, criar suas oportunidades de gol e sair vencedor. Mas nada adiantaria se o Vasco tivesse se defendido mal, porque o Fluminense teria mais posse de bola, o Fluminense conseguiria jogar. Então o que fez o técnico Pedro Emanuel, e ele foi muito bem quando ele mudou o Vasco, taticamente. Porque o Vasco não marcava nesse 4-3-3, nesse 4-1-4-1. O Vasco marcava antigamente em um 4-4-2 antes desses jogos contra o Fluminense. Ele, estudando o adversário, entendeu que essa era a melhor mudança para o Vasco. Por quê? Ele tem o Jair como esse primeiro volante camisa 5. E o Jair tinha um papel híbrido de jogar marcando esse entre linhas aqui do Fluminense, de ter o encaixe muito aqui com o Acosta que cai por dentro. Vocês podem perceber, até no segundo gol marcado pelo Vasco, é o Jair que está colado no Acosta. E aqui tínhamos um encaixe, por exemplo, do Thiago Mendes no Martinelli e do Tietê no Hércules. Assim, o meio de campo do Fluminense já estava marcado. 1 para 1 ali no meio de campo do Fluminense. Mas o que acontecia em muitos momentos? O Canóbio podia cair por dentro, e aí poderíamos ter um Cuiabano acompanhando ele. Do outro lado, a mesma coisa acontecia com o Savarino, e aí tínhamos um Paulo Henrique que poderia acompanhar ele. É óbvio que eles não vão acompanhar lá em cima, eles vão ficar aqui. Eles não vão ser atraídos pelo jogador do Fluminense para gerar espaço. Mas essa era a marcação do Vasco que funcionava, e o Vasco marcava de fato em um desenho que era mais um 4-3-3. Porque o Nuno Moreira e o Andrés Gomes, que foram as escolhas hoje do Pedro Emanuel, marcavam lá em cima. O Andrés Gomes tinha o papel de pressionar o Igor Rabelo e ao mesmo tempo cortar essa linha de passe que poderia entrar no Guilherme Arana livre, e se o Arana pegasse essa bola livre, o Andrés Gomes poderia recompor rápido e tirar o espaço do Guilherme Arana. E do outro lado, o Nuno Moreira não soltava tanto para pressionar o Ignacio em vários momentos, mas ele fechava muito bem essa linha de passe para entrar no Hércules e também para entrar no Guga. Com isso, o Vasco encaixotava o Fluminense, que muitas vezes teve que recorrer à bola longa, sem ter espaço para trabalhar da melhor forma que gosta, que é no corredor central, que é por dentro. O Vasco tirou o que o Fluminense tem de melhor, que é o jogo por dentro. E aí tivemos inversões do Canóbio com o Savarino, mas nada conseguiu funcionar. O Vasco marcou muito bem no meio de campo. A marcação do Vasco foi muito bem encaixada, principalmente assim, no primeiro tempo o Vasco sobressaiu muito em cima do Fluminense, com bola e sem bola. Tanto que você vê nos lances talvez de maior perigo do Fluminense, é que eram com bolas longas tentadas para o John Kennedy. Então o Vasco foi muito bem nesse confronto diante do Fluminense taticamente. Só que obviamente o Fluminense tentaria em algum momento ser mais agressivo, perdendo o jogo por 1-0, e isso aconteceu no segundo tempo. Com uma troca, ele tirou o Savarino para colocar o Nonato. E de fato o Savarino não estava bem no jogo, mas a ideia dele com o Nonato era de fato ter 4 jogadores no meio: Nonato, Martinelli, Hércules e Acosta, com o Canóbio jogando muito próximo aqui do John Kennedy, quase que como uma dupla de ataque, para liberar o Guga pelo lado do campo e para liberar o Arana pelo lado do campo. O que eu senti do Fluminense, e que se prova nos mapas de calor pisado ali pelos jogadores do posicionamento médio, era que o Fluminense tentava insistir muito nesse jogo por dentro, e o Vasco de fato conseguiu bloquear. E as laterais do campo foram muito pouco exploradas pelo Fluminense, também pelo fato do Cuiabano estar ganhando muitos duelos e do Paulo Henrique ter vencido também muitos duelos. Mas o Vasco recuou um pouco no segundo tempo, porque a ideia do Vasco era usar o espaço deixado às costas do Fluminense. Era utilizar esse desespero do Fluminense contra ele mesmo. Então o Andrés Gomes poderia ter um papel aqui de marcar um pouco mais o Nonato no encaixe quando o Vasco descia mais. O Nuno Moreira acompanhava aqui também pelo lado do campo e o Brenner ficava um pouco mais à frente. E a ideia do Vasco era muito clara: trabalhar em campo aberto, utilizando o Andrés Gomes e utilizando o Brenner e o Paulo Henrique, o Cuiabano, o Nuno, que são seus jogadores de maior velocidade. Mas o Tietê foi muito bem também no jogo de hoje e foi extremamente decisivo. Muita gente vai se esquecer, vai comentar sobre o jogo do Jair, sobre o jogo do Thiago Mendes, e vai esquecer de comentar do Tietê, e eu não posso fazer isso porque ele foi decisivo de fato para a vitória do Vasco. Então tínhamos esse encaixe de marcação no meio de campo no segundo gol do Vasco, e o Vasco utilizando a fragilidade de um Fluminense avançando o Guilherme Arana, que já é mais lento, que não vai acompanhar o Andrés Gomes, o Igor Rabelo, que é mais lento, o Ignacio, que é mais lento. Então o Vasco tinha a ideia de morder no meio de campo, roubar essa bola e acelerar com o campo aberto nos contra-ataques, nessa transição rápida. E foi assim o segundo gol do Vasco. Jair morde, recupera, entrega no Tietê. O Tietê teve uma bela visão de jogo para conectar o passe do Andrés Gomes, que rolou essa bola para o Brenner marcar o gol
do Vasco, o segundo gol do Vasco na partida. Daí o Zubeldia fez mais substituições no Fluminense. Ele foi de fato para uma dupla de ataque, já estava com o Canóbio e o John Kennedy. O John Kennedy sai, entra o Cano, entra também o Hulk daqui no lugar do Canóbio no Fluminense e ele fica com essa dupla de ataque. Ele coloca o Ganso no meio de campo no lugar da Costa e o Fluminense passa a ter mais a posse de bola. O Vasco perdeu um pouco ali no meio de campo em algum momento com a entrada do Rick. Ele acabou dando um pouco de mole no gol sofrido pelo Vasco, não acompanhando a movimentação do Martinelli. O Martinelli consegue sobressair em cima dele e faz o gol. Mas estava escancarado o desespero do Fluminense e como o Vasco mataria aquele jogo, que era no contra-ataque. Então o Pedro Emanuel teve que colocar o David no ataque do Vasco, o David entra, ele tem que colocar o Adson também aqui no lugar do Nuno. Ele renova completamente o fôlego na frente, colocando o Puma Rodrigues, que também é um jogador mais alto, de mais imposição física. E esses três caras são decisivos para o Vasco conseguir esse terceiro gol e matar de vez o jogo no lance que deu o apito final do Wilton Pereira Sampaio. O Vasco recuperando de novo, bola no meio de campo, mordendo, recuperando e em campo aberto, pegando a zaga lenta do Fluminense. O Fluminense no desespero, com o Ignacio, que muito menos tinha virado já um centroavante. O Vasco mata o jogo em uma boa jogada do Thiago Mendes com o Adson para encontrar o Puma Rodrigues. Definitivamente o Vasco foi melhor em campo, teve os melhores encaixes táticos e mereceu sair vencedor. O Jair também tinha um papel importante porque o Jair ele tinha esse encaixe na Costa, mas o Jair ele era um cara que ele podia descer entre os zagueiros em muitos momentos para liberar um dos zagueiros do Vasco para dar um bote mais à frente. Ele podia substituir um dos zagueiros do Vasco em muitos momentos. Por exemplo, tem um jogador do Fluminense sobrando livre no meio, o Cuesta podia saltar porque o Jair ia descer com esse papel híbrido. A mesma coisa acontecia do outro lado com o Robert Renan. E ele permitia esses saltos dos zagueiros do Vasco, ele sempre sendo uma cobertura na zaga e podendo fazer o Vasco ter esse jogador híbrido com essa função aqui no meio de campo. O Jair foi também um dos grandes segredos para o Vasco ganhar o jogo. Ele e o Brenner tiveram um papel tático muito importante. E foi assim que o Vasco venceu o Fluminense. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra tu não perder nada que eu publicar aqui. Eu ficando nessa, abração do Francesco, é nóis, fui!